Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Ícaro e eu gostaria de compartilhar esse vídeo aqui com vocês relacionado a como usar uma calculadora científica de maneira adequada. Por quê? Porque já percebi, toda a matéria, toda aula que eu dou, eu percebo que às vezes quando a gente vai fazer alguma conta mais complexa, precisa usar uma calculadora científica, muitos alunos não conseguem usar da maneira correta. Então, às vezes o aluno até consegue entender o problema, até sabe o que é para fazer, mas na hora de usar a calculadora para fazer a conta, ele acaba errando. Por quê? Porque ele usa de maneira incorreta. Então, a minha ideia vai ser fazer pequenos vídeos aí, curtos, para não ficarem muito maçantes, muito entediantes, e tentar de alguma forma mostrar como utilizar as funções principais aí da calculadora científica, para que vocês possam aproveitar isso assim que a gente voltar para as aulas presenciais, que possa ser um conhecimento extra aí útil para vocês poderem utilizar, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar. Essa daqui é uma calculadora científica, bastante comum, muito fácil de encontrar essa calculadora aqui. Então, tem várias marcas, vários tipos aí, mas a grande maioria deles acaba tendo esse tipo de padrão aqui, digamos assim, de teclado, do mostrador e assim por diante. Bom, então ela tem a tampinha, ela tem aqui o nosso mostrador e vamos fazer algumas operações aqui com a nossa calculadora, tá? Bom, começando aqui, vamos ligar ela aqui no on. Isso aqui todo mundo sabe fazer, tranquilo, fácil, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, a gente tem duas linhas no mostrador da nossa calculadora. A gente tem uma linha em cima e uma linha embaixo. A linha de cima é onde a gente coloca as informações que a gente vai querer calcular. Sei lá, vou colocar um monte de números aqui. Se eu apertar o igual nesse monte de números, ele vai aparecer lá embaixo o que eu digitei, tá? Então, a linha de cima eu insiro as informações e a linha de baixo eu vejo o resultado, tá? Então, por exemplo, aqui se eu fizer uma conta 2 vezes 3 aqui em cima, aperto igual, mostra 6 aqui embaixo, tá? Bom, então isso daqui tranquilo, acho que todo mundo já reparou nisso, já fez alguma coisa desse tipo, né? Mas, para a gente poder começar efetivamente aqui a usar a calculadora, é importante a gente estar falando a mesma língua aqui na calculadora. Por quê? Porque ela tem alguns padrões, algumas definições aí, que, sei lá, eu posso estar calculando um ângulo em graus ou em radiano. Isso pode alterar o meu resultado se eu não souber como eu estou trabalhando com a calculadora, tá? Então, para a gente estar falando a mesma língua aqui, vamos fazer uma configuração de pré-definição inicial da nossa calculadora, tá? Então, a gente vai pegar aqui e vai digitar uma série de códigos para que a gente consiga fazer essa configuração inicial da calculadora, né? Bom, então vamos lá. Para começar, a gente aperta o Shift, aí aparece lá em cima, não sei se dá para ver, vou tentar aproximar aqui. Tá embaçado, mas aparece um S aqui indicando que o Shift tá ativo, tá? Bom, beleza, apertou o Shift, a gente aperta a tecla CLR, que é a mesma que a tecla Mode aqui, que vai estar em amarelinho, a CLR, apertou. Aí apareceu essas três opções aqui, MCL, Mode, All. Então, cada número é correspondente a um desses, tá? Então, para a gente zerar, a gente aperta o 2, que é referente a Mode, e aparece Mode Clear. Ou seja, eu vou apertar igual, que ele vai zerar a nossa calculadora. Ou seja, ele voltou para as configurações iniciais da calculadora. Então, se eu apertar o AC aqui, a partir desse momento, ele já está nas configurações padrão de fábrica que vem a calculadora. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer aqui e vocês fizerem aí, tem que dar exatamente o mesmo resultado, tá, gente? Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês também é o seguinte: muito aluno acaba confundindo vírgula com ponto.
Bom, então vamos a algumas informações primeiro, né? Que o padrão americano para vírgula e ponto, ele é o contrário do padrão brasileiro. Por quê? Aqui a gente entende que casas decimais, elas são colocadas após a vírgula. E lá nos Estados Unidos, o padrão é o contrário. As casas decimais são colocadas após um ponto, tanto que na calculadora o ponto, o ponto aqui, ele representa a nossa vírgula, tá? Então, isso às vezes acaba confundindo o aluno, tá? Por quê? Porque tudo que ele vê, o aluno às vezes ele não consegue entender aonde que está a vírgula e aonde que está ponto. Então, no padrão americano, aonde tem ponto é o separador decimal, tá? Ou seja, são as casas depois da vírgula. E para o padrão brasileiro, aonde tiver a vírgula, na verdade, o nosso separador decimal. Então, por padrão, que é americano, tudo que eu tiver depois do ponto é o que está depois da vírgula. Por exemplo, se eu digitar aqui, sei lá, 67,95. Lá em cima está aparecendo um ponto. Se eu apertar o igual, ele vai mostrar aqui no resultado, não sei se está embaçado ou não. Vamos tentar aqui ver. Minha câmera não é das melhores, mas na verdade ele está mostrando um ponto aqui, tá? Então, o que é importante a gente já fazer para evitar esse tipo de confusão? Vamos mudar esse padrão, porque dá para fazer? Dá. A gente pode mudar para o nosso padrão nacional, que é o padrão casa decimal separado por vírgula, tá? Então tem um códigozinho que a gente faz também. A gente aperta a tecla Mode aqui em cima várias vezes, vai apertando, até aparecer essa telinha aqui, ó, DISP Count 1, 2 aqui, tá? Então, a gente aperta o número 1 e aperta a setinha pro lado aqui, tá? Por quê? Porque ele tem duas opções aqui, tá? Aí entrou na tela que eu queria, que é a tela dot, coma. Então, dot quer dizer ponto, coma quer dizer vírgula, tá? Então, isso significa o quê? Eu vou substituir o ponto, que é o padrão de separação de casa decimal, pela vírgula. Então, eu vou apertar o número 2, porque eu quero vírgula agora. Então, a partir desse momento, quando eu digitar qualquer valor com vírgula, ele vai agora sim aparecer vírgula no lugar do ponto. Então, por exemplo, 69,85. Apertar. Lá em cima, aqui em cima, ele continua aparecendo ponto, mas na hora que eu aperto igual, lá embaixo, aqui ele vai mostrar uma vírgula, tá? Então, a partir de agora, aonde está a vírgula é o nosso separador decimal, tá? Então, mas, não vai mais aparecer ponto? Ele continua aparecendo. Para quê? Para mostrar, a separação a cada 3 dígitos, tá? Por exemplo, aqui, se eu colocar aqui, sei lá, 12.352,98. Então, aqui em cima continua aparecendo ponto, mas na verdade a gente já sabe que é uma vírgula. Na hora que a gente aperta igual, aqui ele vai mostrar uma vírgula, que é o separador decimal, e aqui ele vai mostrar um ponto, que é só um separador de 3 dígitos para facilitar enxergar. Se eu quiser desconsiderar esse cara aqui, eu posso, não faz diferença pra gente. É importante eu saber aonde está a vírgula, tá? Então, a partir desse momento também, agora, mesmo se eu desligar a calculadora, desliguei. Se eu voltar a ligar ela continua memorizado o padrão brasileiro, que é o padrão de separador decimal por vírgula, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, porque agora o nosso padrão, ele já está funcionando, tá? Então, com isso eu vou encerrando o nosso vídeo aqui, tá? Porque a partir dos próximos vídeos, espero eu que tenha esse ajudado em alguma coisa, a partir dos próximos vídeos a gente começa a fazer algumas contas aí que às vezes o aluno acaba se enroscando com elas, tá? Então, com isso, eu finalizo por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.